Vamos então resolver a integral de linha de f de r, onde f é o campo vetorial dado por menos y sobre x² mais y² e x sobre x² mais y². E o caminho é dado por essa curva. À primeira vista parece que a gente teria que encontrar, a curva não é totalmente lisa, ela é lisa por trechos, então eu teria que encontrar um caminho C1, C2, C3 e C4 e integrar cada uma encontrar a primeira parametrização para cada um dos segmentos de reta e calcular 4 integrais de linha. Isso é muito trabalhoso, ainda mais por campo vetorial que foi dado. Outra maneira é verificar se o rotacional do f aqui, se chama esse cara de P, esse cara de Q, se a derivada de P em relação a y for igual à derivada de Q em relação a x. Então, eu poderia usar o teorema que diz que se o caminho é fechado e isso aqui acontece, então o trabalho é nulo. Porém, eu só posso utilizar para funções que não tenham problemas em nenhum ponto, que tenham derivadas contínuas. O problema é que essa função aqui, esse campo vetorial, ele tem problema na origem. E o meu caminho, se o meu caminho não contivesse a origem, não tem problema essa função ter problema na origem. O problema é da função ter problema na origem e o caminho também conter a origem. Se o caminho fosse aqui, o trabalho seria nulo, porque aí eu mostro que isso aqui acontece, que as derivadas parciais são iguais, e como a função não tem problema em nenhum ponto, na região que eu estou trabalhando aqui, o trabalho é nulo. Porém, no meu caso aqui não, A região que eu vou trabalhar, porque a minha intenção era trocar, usar o teorema de Green, que a integral de f dr é igual à integral dupla da derivada de q em relação a x, menos a derivada de p em relação a y dA. Como esses dois caras são iguais, isso aqui é zero, a integral dupla dá zero, Então eu poderia usar esse fato. Porém, como o caminho contém a origem, a região D aqui vai conter a origem, e a minha função tem problema na origem, eu não posso usar. Então eu vou ter que resolver essa integral de linha na mão, mas não em 4 segmentos. Eu mostrei em aula que se isso aqui acontece, se as derivadas parciais são iguais, eu não posso usar o teorema diretamente, mas ainda assim eu posso trocar esse caminho aqui por qualquer outro caminho que contém a origem. Por exemplo, eu posso trocar por uma elipse, eu posso trocar por uma circunferência, eu poderia trocar por um outro quadrado, poderia trocar por um triângulo, qualquer caminho fechado que contém a origem. A pergunta é, qual desses caminhos eu vou pegar? Posso pegar a elipse? Posso pegar o quadrado, o triângulo? Qual caminho é mais vantajoso? Eu olho para a minha função e observo que ela tem aqui uma circunferência. Não é uma circunferência, Parece uma circunferência. Tem uma parcela da equação de uma circunferência de raio A, por exemplo. Então, pelo fato disso aqui lembrar uma circunferência, eu vou trocar o caminho dado por uma circunferência de raio A, girando, claro, no mesmo sentido do caminho dado. Sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Só que primeiro eu vou ter que ver isso aqui, Então, vamos lá. Temos P, que é a coordenada em x, igual a menos y sobre x² mais y², o que implica que a derivada de P em relação a y, eu vou ter que usar a regra do quociente, derivo de cima, vezes o de baixo, menos o de cima, então vai ficar mais y, vezes a derivada do de baixo, sobre o denominador ao quadrado. Eu posso simplificar, que vai dar 2y² menos y² dá y² menos x² sobre, aqui é o quadrado. Quadrado de baixo, x² mais y² ao quadrado. Não tem o que fazer, vai ficar assim. Quero mostrar que são iguais, então a simplificação aqui não precisa ser tão longa. E eu tenho que Q, é x sobre x² mais y². E esse cara eu vou derivar em x. A derivada de Q em relação a x é igual. Derivo de cima, vezes o de baixo,
menos o de cima vezes a derivada de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Vai ficar menos 2x² mais x², vai ficar menos x², e aqui só tem o y² sobre x² mais y² ao quadrado. Então eu posso dizer, portanto, a derivada de p em relação a y é igual à derivada de q em relação a x para todo x, y diferente da origem. Senão não faria nem sentido eu derivar, né? Esse cara aqui não está definido na origem. Então, e continua tendo problema na origem aqui as derivadas. As derivadas não são contínuas na origem. Tendo isso, então, o que eu vou... E o meu como, né? Como a curva C contém a origem, não podemos utilizar o teorema de Green ali. Diretamente, né? Senão eu diria que dava zero. Porém, mas do fato de a derivada parcial de p em relação a y ser igual à derivada de q em relação a x, podemos trocar C por qualquer C', vou chamar de C', um novo caminho, contendo a origem. Aí eu vou botar isso aqui visto em aula. A gente viu, eu mostrei aqui como é que eu posso trocar, né? Visto em aula. Bom, isso ainda, para demonstrar isso, né, é utilizado o teorema de Green. Indiretamente, mas utiliza o teorema de Green. Divide-se a região em vários caminhos ali. A ideia é basicamente botar um outro caminho aqui. E aí eu poderia dividir essa região em duas regiões aqui, região D1, região D2. Aí como agora essa região de cima, a origem está aqui, não contém mais a origem, porque esse caminho pode ter o raio que eu quiser, digamos assim, essa circunferência aqui, ó, pode ser tão pequena quanto eu queira. E aí eu posso aplicar o teorema de Green aqui, aplicar o teorema de Green aqui, somar essas duas regiões e no fim das contas aqui vai dar zero porque a região é fechada, aqui é dar zero porque a região é fechada, esse caminho anula com esse aqui no fim das contas, e aí só sobra esse caminho aqui que eu coloquei, que é uma circunferência. É isso que eu faço na aula para mostrar. E aí então, convenientemente, né, vamos utilizar C' como sendo um círculo de raio A contendo a origem, no sentido, o caminho lá está no sentido anti-horário, a gente vai pegar também no sentido anti-horário. A gente sabe que uma parametrização para isso aqui é x igual a cosseno t, y igual a seno t, com o t variando de 0 a 2π, porque é uma circunferência completa. E eu quero resolver a integral de linha, né, de f dr. A gente sabe que a integral de linha de f dr nada mais é que a integral de quem? P dx mais Q dy. Eu posso escrever assim. E aí agora já vou trocar. Então, quem é P? P era menos y sobre x² mais y² dx mais Q, que é x sobre x² mais y² dy. Bom, então eu preciso de dx e dy. Então eu já vou calcular aqui o dx, menos a seno t, dt,
e o dy, que é a cosseno t dt. A integral fica muito simples de ser resolvida, porque eu escolhi convenientemente, né? Por que eu escolhi, só relembrando, por que eu escolhi a circunferência? Eu escolhi a circunferência porque aqui na função tem um pedaço da circunferência, da equação da circunferência. Se essa equação fosse uma elipse, eu pegaria uma elipse para fazer o meu exercício, uma elipse que tivesse uma equação parecida. Tendo feito isso, eu vou ficar então com a integral de 0 a 2π, menos y, então é menos a seno t, x² mais y², eu não preciso substituir por nada, além do raio ao quadrado. Não preciso trocar por a cosseno e a seno, porque só vou perder tempo. Eu já tenho x² mais y², é uma circunferência, então é a². Quem é dx, né? dx é menos a seno t. O dt eu vou deixar para colocar no fim de tudo, mais x, que é a cosseno t. O dy é a cosseno t também, e sobre a², que é x² mais y². E aqui no fim, o dt. E observe que, de fato, essa integral não vai dar zero. Se desse zero, o campo era conservativo. Então, isso aqui vai dar a² seno ao quadrado t, que vai cancelar com a. Então, vai ficar seno ao quadrado t mais cosseno ao quadrado t dt. A gente sabe que isso aí é 1, né? Então, vai ficar com a integral de 0 a 2π de 1 dt. Então, isso vai dar t de 0 a 2π, que é igual a 2π. Portanto, a integral de linha de f dr é igual a 2π. O fato de eu ter escolhido convenientemente o caminho igual à circunferência, por causa dessa equação aqui, isso me ajudou bastante na hora do cálculo. Se eu tivesse uma equação assim para o f, um outro campo menos y sobre 4x² mais 9y², por exemplo, e x sobre 4x² mais 9y². O que acontece aqui? Se eu fosse resolver isso aqui, né? Eu não poderia pegar uma circunferência porque iria dar muito trabalho. Isso aqui é uma elipse. Então eu pegaria uma elipse, 4x² mais 9y² igual a um k qualquer. Né? Que a equação da elipse aqui é igual a um k. Aí o que eu faria? Vou fazer aqui no canto. Como para encontrar a equação, as equações paramétricas da elipse, ela tem que estar na forma cartesiana, na forma canônica, desculpe, e esse cara aqui tem que estar na forma canônica. Então eu vou dividir por 36, né, que é o mínimo de 4 e 9. Então ficaria x² sobre 9 mais y² sobre 4 igual a k² sobre 36. Não interessa isso aqui, tá? Isso aqui tem que ser igual a 1, ó, porque na forma canônica isso tem que ser 1, né? Esse carinha aqui tem que ser 1. Então isso aqui vai dar x² sobre 3² mais y² sobre 4², que é 2², que é 4. E aqui o k então tem que ser 6, porque 6² é 36. Então isso aqui é igual a 1. E aí com k igual a 6. Então aqui, ó, essa equação 4x² mais 9y² igual a 6. E aí quando eu for trocar lá na integral ali, que eu troquei pelo raio ao quadrado, ó, aqui, né, no meu caso aqui seria por 6. E aí, eu tenho a equação da elipse, aí eu tenho x igual a 3 cosseno t e o y igual a 2 seno t. E aí, a partir daqui eu continuo, se o caminho fosse o mesmo aqui. Então, a escolha do caminho só é permitida por troca porque essas derivadas são iguais e pegar o caminho que melhor me convenha, né? Então, peguei uma circunferência porque isso aqui lembra a equação da circunferência. Se fosse a equação de uma elipse, eu pegaria a equação que lembra uma elipse.